Boa noite a todas, todos, todos. Vamos iniciar a última sessão do Cine Quintal. É um prazer, estamos aqui hoje com o Igor Gomes e o Daniel Ribeiro Duarte, faz parte, né, do coletivo da Filmes. Vamos, né, finalizar os trabalhos, né, dessa série de 4 encontros, nessa mostra. Tem sido muito especial, a gente está trocando por aqui com várias pessoas. O Cine Quintal é um projeto cineclubista da Filmes Quintal, do Fórum Doc, e tem esse projeto que é incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura de BH, que é para a Zona Cultural Praça da Estação, que é uma praça no centro da cidade e é ocupada, né, por vários coletivos de arte, de cultura urbana. E, enfim, a gente está fazendo essa mostra online que permite, né, que outras pessoas de fora de BH participem, né? Tanto realizadores, realizadoras, quanto pessoas mesmo, né? Interessadas em cinema. E, e é isso. E aí a gente vai ter mais umas sessões presenciais que devem acontecer no primeiro semestre. E aí a gente vai divulgando. E é isso. Sigam com a gente. Eu vou apresentar eles brevemente. E aí a gente já começa. O Igor Gomes é sócio fundador da produtora Ponta de Anzol Filmes, dirigiu os curtas-metragens Impermeável Pavio Curto, de 2018, e Forrando a Vastidão, 2021, exibidos em mais de 60 festivais e mostras nacionais, ganhando diversos prêmios. Seu terceiro curta-metragem, Ramal, de 2023, fez sua estreia nacional na competitiva brasileira do 12º Olhar de Cinema, que é o Festival Internacional de Cinema de Curitiba, sendo contemplado com os prêmios de melhor filme da crítica e do júri oficial. Sua estreia internacional aconteceu no 30º FIC Valdívia, onde recebeu o prêmio de melhor filme latino-americano. O curta ainda ganhou os prêmios de melhor filme de curta-metragem no 30º Festival de Cinema de Vitória. Atualmente desenvolve o Tempestade Ninja, seu primeiro projeto de longa-metragem, e é associado da APAM e ABRA. E o Daniel Ribeiro Duarte é pesquisador e curador na área de cinema. Atualmente leciona no Departamento de Cinema e Vídeo da UF, que é a Universidade Federal Fluminense, como professor substituto. Programa o Fórum Doc BH desde 2002 pelo coletivo Filmes de Quintal, coorganizador do livro Cosmologias da Imagem, Cinemas de Realização Indígena. Doutor em Cinema pela Universidade Nova de Lisboa. Eita. Com a tese Comunidade Estética e Política no Cinema de Pedro Costa. E é isso, palavra aberta, né? Riban para o Igor, fiquem à vontade para fazer essa conversa aí e ir embora. Vocês são para nós. Obrigado, Boa Cora. noite. Obrigado, Cora. Obrigado, Igor, por estar aqui com a gente. É uma alegria enorme te receber aqui, receber seu belo filme. Também agradeço a todo mundo que está aqui presencial, assistindo. Boa noite. Né? Agradeço o pessoal das Libras, a, a, a nossa coordenadora aqui da sala também, da transmissão. É, e é isso, assim, é uma alegria estar aqui junto desse filme e dos outros dois, né? São 3 filmes feitos por realizadores negros, né? Que têm uma relação com a periferia, tem relação com o seu entorno muito forte, né? O filme do Gabriel Martins é um filme que, como todos os outros filmes da Filme de Plástico, né, tem uma relação forte com contagem, tem uma relação forte com o cotidiano, né, dos realizadores. E esse filme dele é um filme que foi feito durante a pandemia, mostrando aí o desafio que todos nós, de certa forma, vivemos, né? E que ele viveu tendo um bebezinho, né? Então, é um filme que um pouco mais, talvez um pouco mais informalmente que alguns outros projetos da Filme de Plástico, no sentido de que é um filme mais cotidiano, mais feito ali em casa.
Se bem que isso é uma característica de todos os filmes, né? Mas é um filme mais artesanal, digamos assim, em equipe, é, e que é um filme que é encantador também, assim, né? Por essa capacidade de encontrar beleza mesmo nessa dificuldade toda. O outro filme, né, que compõe esse conjunto que a gente está aqui hoje pensando, Fábio Rodrigo, que é um filme que também fala dessa realidade muito próxima da vivência dele, da vivência pessoal, né, de um primo que foi assassinado, né, numa favela, que é um primo que filho de uma prima muito próxima e que ele tem um irmão de idade muito próxima, mas e essa prima ela tá grávida durante as filmagens e tem um filho, né? Então é um filme também que traz essa dimensão muito cotidiana, mas também muito próximo dessa questão da violência, né? De como que pessoas da periferia estão sempre muito correndo um risco, mesmo que não estejam necessariamente conectadas com o crime, né? Você- Apenas por morar naquele espaço, naquela comunidade, você está vulnerável a essa atuação policial. E o filme do Igor, né? Que é um filme assim que desde a primeira vez que eu assisti, que foi no Fast Curtas ano passado, eu fiquei muito encantado assim pela forma como o Igor consegue articular assim essa vivência e essa experiência, né, de um pequeno grupo, uma pequena comunidade que, que vai para um lugar ali, né, perto de Sabará, e para dar grau na moto, né? É um grupo que está ali como um momento de lazer, de diversão, e que ao mesmo tempo é um filme que consegue também, né, através desse gesto bem simples, né, de que você está ali atuando sobre uma pequena realidade, um pequeno grupo que está concentrado em uma atividade ali, mostrar todo o universo assim que rodeia essas pessoas, né? E você é de Sabará também, né, Igor? Então assim, de certa maneira, você também está inserido no cinema de uma forma muito semelhante a esses dois realizadores, por estar filmando o seu lugar no mundo, o seu entorno. Aí eu falei, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, Igor? E a gente estava combinando de fazer uma conversa assim, bem informal, assim, e abrindo as dimensões do filme sem que a gente precise lançar mão de uma coisa muito acadêmica, rebuscada, até porque o próprio filme dele comprova isso, né? Que a gente consegue produzir conhecimento, saber, beleza, conversa, a partir de uma certa simplicidade, né? Porque o filme está ali, né, investindo numa fala comum das pessoas comuns, nas vidas ordinárias, né? Da vida das pessoas normais, dos trabalhadores. E ao mesmo tempo é um filme que nos conta sobre uma realidade muito mais ampla do que aquela, né? É como se, através daquele mergulho, naquele pequeno movimento, a gente consegue atingir camadas muito maiores, né? E aí, Igor, eu queria te passar a palavra, te pedindo para comentar até assim, tendo crescido, né, em Sabará, sendo uma pessoa de lá, de que forma que você vai se aproximando do cinema, assim, né? O que você acha que importa a gente saber, assim, sobre a relação entre essa vida de um menino que cresce em Sabará e que vai fazer cinema, de repente, né? Você fez cinema aqui na UNA, né? Conta pra gente um pouco sobre isso, assim. Bem, boa noite a todos, a todas, a todos. Eu fico muito feliz pelo convite do Cine Quintal para a gente trocar essa ideia, exibir o Ramal junto a esses outros curtas, né? É, do Gabito e também do Fábio, que são realizadores que eu gosto bastante.
e também da outra do restante da programação que parece ter sido muito interessante, né? Bem vasta também, e os debates que rolaram, né? Então, assim, fico honrado de estar aqui no meio. Obrigado a todo mundo que está aí, participando da conversa. Bem, me chamo Igor Gomes, eu tenho 31 anos. Boa parte da minha vida eu passei em General Carneiro, em Sabará, que fica aproximadamente a 14 quilômetros do centro de Belo Horizonte, então é uma região muito próxima à capital mineira, né? E eu sempre comento sobre isso porque o meu bairro, o jeito que nós crescemos, né, é sempre meio fora da própria cidade de Sabará, que é uma cidade histórica, que tem uma vasta relação com a mineração também, com o ouro, né? Mas eu não tenho muita relação com o centro histórico. Eu tenho uma relação muito forte com a periferia da cidade. Então eu fico no meio do caminho. Eu não, né? Nós ficamos no meio do caminho, assim, meio ilhados mesmo. Inclusive, a gente nem se identifica muito quando a gente vai falar, eu vou no centro, a gente está falando centro de Belo Horizonte. Eu vou para Sabará. A gente fala, né? Mesmo dentro da própria cidade, a gente fala, não, eu vou lá em Sabará. É um pouco estranho, todo mundo comenta que acha isso um pouco inusitado, assim, porque parece que General Carneiro está fora de Sabará, mas também não está em Belo Horizonte. Então, existe um não lugar que atravessa as nossas vidas, assim. E esse lugar de General Carneiro, que eu estou falando especificamente, é sempre atravessado pelo trabalho, né? A gente sempre escuta coisas muito depreciativas do território onde a gente cresce, que é considerado aglomerado, algumas pessoas consideram favela, outras pessoas chamam de cidade dormitório, a região toda. Então, existe toda uma um pessimismo, assim, né? Existe uma questão de autoestima muito forte das pessoas de General Carneiro. E eu não escapei dela, né? Eu não escapei desses atravessamentos. E acaba que isso é, mexe muito comigo até hoje, assim, em todos os filmes, na verdade, essa questão da autoestima, né? E eu falo isso porque o audiovisual permitiu com que eu fugisse um pouco dessa lógica. Então, eu fui começar a estudar cinema em 2013, quando eu saí do ensino médio, assim, e aí as portas se abriram, né? E aí começou essa loucura toda, assim, de começar a pesquisar e entender e enxergar outros cinemas, conhecer que o cinema mineiro é muito amplo, vasto e alcança o mundo inteiro, né? Antes eu estava acostumado com cinema estadunidense, né? Majoritariamente blockbuster. Meu imaginário estava muito ainda voltado para as novelas, né? Para produções assim da televisão brasileira. Então, foi através desse cinema que eu acabei descobrindo muita coisa assim. E também entendendo as potências, né? Entendendo que as ruas de casa, entendendo que os lugares que a gente passa ao vir para o centro para trabalhar, para estudar, seja lá para lá o que for, né? Pegando busão, entendendo que esses lugares também são dignos de fazer parte do nosso imaginário de uma maneira positiva, né? Uma maneira otimista, assim. E aí eu fiquei analisando algumas coisas também do bairro, o jeito de enxergar muda, né? Uma delas, que está muito inserida no filme, no Ramal, são esses pilares, né, de concreto que está bem no começo do filme, que é de uma estrutura de uma linha férrea que ficou construída pelo caminho, assim, e isso lá nos anos 70, né, durante a ditadura, que teve uma tentativa de conexão aqui em Sabará. Então, é uma cidade que você encontra muitas ruínas, você encontra muitos túneis abandonados, várias estruturas, né? E aí eu gosto de pensar nesses pilares que eu estou falando, que fica bem na entrada da nossa cidade, que acaba que se torna um marco, né? Todo mundo que está vindo trabalhar, estudar, passa por aquilo. E a gente acaba que naturalizou essa imagem. Imagem essa que, enfim, quando eu ganhei certo conhecimento, eu entendi também o que significa isso, né? Começou a se tornar uma mensagem de que as coisas
saem do nada e vão para lugar nenhum, né? Principalmente quando o trabalhador só está ali lutando para sobreviver. Então, a minha cidade tem um pouco esse espírito, sabe? De que as coisas realmente não têm a continuidade. Então, essa descontinuidade é uma coisa que faz parte da vida das pessoas negras, né? Periféricas, de Sabará principalmente, falando aqui, e que eu queria tentar reconfigurar de alguma maneira, né? Ou de trazer isso para a narrativa e dar uma fabulada em cima disso, né? Então, acaba que todos esses sentimentos eu encontrei e colidiram no momento que eu terminei de fazer o meu primeiro curta-metragem, que se chama Impermeável Pavio Curto, e eu filmei a cena final num viaduto, assim, que tem em Sabará, que é um viaduto meio abandonado que fica atrás de uma vila operária, numa região que se chama Marzagão. E eu sempre fui muito nesse lugar, assim, nesse viaduto específico, porque lá é uma região que eu sempre considerei a mais bonita da cidade, assim, porque ela é afastada, ela é menos barulhenta, e ela é muito cercada por montanhas, né? As pessoas vão para lá, a juventude vai para lá para caminhar, para andar muito de bicicleta, ficavam ali fumando né? As pessoas iam ali para namorar, era um point, assim. Só que ao longo dos anos, o lugar foi ganhando um contorno de ocupação, digamos assim. Muitos adolescentes que iam nesse viaduto para andar de bicicleta acabaram com os anos, né, crescendo e tal, e adquirindo suas motocicletas. E aí acaba que eles, de 2020 para cá, teve uma ascensão, assim, do grau, né, que é essa prática de você empinar a moto. E nesse viaduto, acaba que a galera começou a ir muito para lá nos fins de tarde para dar grau, para se divertir entre um trabalho e outro. E aí começou assim essa jornada toda, né? Durante a pandemia eu ia muito lá para fotografar. Eu sempre tentei fazer alguma coisa nesse lugar específico, sabe? Que é um lugar muito bonito, assim. Espero que as pessoas consigam assistir no filme, quem não teve a oportunidade de ver ainda, né? Mas é um lugar muito bonito e muito calmo, assim. Ele sempre me trouxe uma certa leveza, sabe? E essa leveza eu tentei imprimir também na plasticidade do filme. Eu não queria que fosse um filme de ação ou fazer ali. Eu nunca enxerguei a galera do Grau ali como uma coisa meio puramente adrenalina, sabe? Sempre rolou uma coisa de válvula de escape mesmo do dia a dia. Nas conversas com eles, essa era o tom da conversa. Diversão, arte e extravasar mesmo, né? É uma válvula de escape. Então, quando começou a pandemia, assim, eu comecei lá para fotografar, porque os meninos estavam indo lá, né? E eu fui me aproximando deles, assim, pegando contato, tirando foto, mandando para eles, e, e aí a coisa começou a acontecer. Eu falei: aqui dá um curta-metragem legal, aqui eu tenho um espaço, eu tenho personagens, eu tenho sons que eu posso trabalhar, que é muito importante para mim também. E tem esse trem que passa embaixo do viaduto, né? E então eu tive muitos elementos nessa região para poder trabalhar e poder realizar o filme. Meio que partiu daí. Inclusive, tem uma sequência ali do plano do filme que passam os bois também, né? Então, assim, mostra também que é um lugar, é um contato, faz um certo contato, assim, do urbano com o rural, né? Algo que não Total, tem em qualquer lugar da total. cidade que a gente vive. Acaba que a cidade, né? A cidade de Sabará é um pouco provinciana, né? Demais, assim. Tem umas coisas, umas áreas rurais também. Esteticamente me agrada muito. Até as relações das pessoas parecem ser uma coisa meio rural, assim, né? Dos vizinhos, que todos se conhecem, todos moram ali há várias gerações. No meu caso, na minha família, já está ali em General Carneiro há umas 3, 4 gerações, né? Então a gente conhece muitas pessoas e tal.
e fica, apesar de estar muito próximo, né, assim, de Belo Horizonte. Mas é isso, e aí, posso continuar falando também do filme, assim, sem parar, gente. Então, Posso te fica à fazer uma vontade. pergunta para a gente ir chegando ali. Porque Beleza. você no filme você faz, é, né, você assina o roteiro, que você de certa maneira já fala um pouco do roteiro quando você conta que começou a ir lá e visitar e fazer fotografias, né? Eu também faço direção, fotografia e montagem. Mas aí, o que você disse agora sobre a fotografia me interessa, assim, porque ali também a gente sente no filme essa luz meio de fim de tarde, uma luz assim um pouco do sol descendo, assim. De certa maneira, eu entendo que esses encontros ali também são meio nesses fins de dia, né? Todos os trabalhadores vão depois ali do trabalho, divertir um pouquinho, assim. Como é que foi essa decisão? Assim, passa por isso, pelo horário? De que É, maneira intervém assim na escolha da fotografia do filme? ali, eu confesso para você que a coisa do pôr do sol sempre me encantou muito, assim. Sempre tive uma queda gigantesca, assim, com o pôr do sol, mas especificamente nesse lugar, é mais um elemento de serenidade, assim, sabe? Da coisa toda. Porque ali de tarde, se você for no ramal, que é o apelido do lugar, né? Só para todo mundo ficar sabendo que é ramal do Cabral, que antes do grau se chamava Cabral, né? Você ficar empinando a moto ou bicicleta. E lá no ramal, se você for de tarde, lá não tem uma árvore, não tem um lugar para você ter uma sombra. Então fica inviável, não fica confortável lá para fazer nada, sabe? De noite, lá não tem um poste de luz. Então também fica inviável você ficar lá. Chega a ser perigoso, né? Então tem uma coisa ali do tempo estar mais fresco no pôr do sol, né? Nesse fim de tarde, que é quando a galera vai para lá, assim. E muitos deles têm dois empregos também, né? Então eles saem de um emprego, vão lá para o ramal, dão um grau, se divertem, conversam um com o outro, compartilham manobras e deu 6 horas, eles já estão indo embora, assim, porque começa a escurecer, tem que trabalhar, mas também lá começa a ficar muito escuro. Então, combinou muito, assim, eu tive um pouco de... Eu gosto de pensar que rolou um pouco de sorte, assim, da história combinar com essa serenidade que eu queria construir e com essa temperatura, com essa textura da cor e por eu ter uma queda também pelo pôr do sol. Então, eu comecei a... Boa parte das filmagens eu peguei a câmera meio que na tora, assim, e fui fazer algumas cenas, né? O filme durou 16 dias, que eu fui lá com essa câmera específica, né? Para ter uma regularidade, assim, para parecer que o filme passou em uma tarde só. Mas ele se passou durante 16 tardes, assim. E 5 dias desses, mentira, 6 dias desses foi com uma equipe maior. Que aí sim eu tive um técnico de som, tive um produtor, tive um assistente de produção, tive uma equipe maravilhosa, assim, que topou nesses dias específicos que eram onde tinha diálogo, né? E aí sim eu não conseguia fazer sozinho. Então, tive amigos e amigas que ajudaram muito nessa etapa do filme. Mas como ficava muito próximo de casa, assim, ficava 10 minutos de casa, às vezes eu ia sozinho mesmo com o tripé, a câmera e ficava lá fazendo cenas, né, capturando algumas imagens que de alguma maneira acabou entrando no filme. E essa captação aconteceu de 2021 até 2023, assim. Então foi uma coisa quase meio, foi bem ritualística, sabe? Não tinha como ser muito apressado com o filme, não. Enfim, esse pôr do sol conseguiu trazer também um pouco da magia da coisa, né? Porque eu senti que tinha tantos elementos no filme que eu queria colocar nesse curta que eu literalmente não consigo nem explicar direito, assim, mas rolou uma sensação meio mágica mesmo, assim, meio fantástica. Tanto que eu abracei o fantástico no filme também. A gente ficava ali sendo
Eu fiquei ali vendo os meninos no grau e é uma região muito onde os urubus estão presentes, assim. Tem muito urubu naquela região a vida toda. Inclusive, quando a gente voltava de ônibus por ali, existe um mau cheiro, né, nessa região, assim, que sempre constrangia os moradores, assim, porque tem uma base de tratamento da Copasa bem na entrada de Sabará e fica perto também no ramal. Então, se você olhar no redor, assim, que é um lugar também, um ponto bastante interessante para visitar, viu, galera, no pôr do sol. Então fica aí o convite também, né, para aparecer lá, para conhecer e tal. Mas é um lugar que tem muitos elementos bem cinematográficos, assim, que eu tentei combinar, né? E a fotografia meio que sozinha me deu essa oportunidade de fazer as coisas com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, sabe? De ter 1 hora e meia por dia e conseguir fazer uma cena, assim, eu já voltava para casa meio satisfeito e aí voltava outro dia e tal. Foi um método de produção de filme, né? De realização um pouco diferente, assim, principalmente se tratando de uma ficção com alguns traços documentais, né? Mas, mas foi meio que isso, assim. Na verdade, assim, a gente assistindo o filme imagina que é impossível fazer um filme desses com o envolvimento das pessoas, né, de trabalhadores, de atores não profissionais, de uma hora para outra, né? Quando você falou que são 16 dias, eu pensei, não, desde 2020 você está conhecendo essas pessoas, né? Conhecendo Sim, esses jovens que estão lá pesquisando, né? se entrosando, pesquisando, desenvolvendo uma ideia que acaba que, imagino que esses 16 dias foram um núcleo forte ali da produção, mas de certa maneira, é um tempo muito mais distendido, né? Assim, Demais, total. E foi exatamente isso, 2020, que começou a rolar essa pesquisa, que aí o ramal ele é frequentado por muitos rapazes, né? Então não é sempre os mesmos que estão lá todos os dias. Então eu tive contato com muita gente, assim, de várias regiões que envolvem, né? O lugar. Então, Taquaril, Jardim Vitória, General Carneiro, eh, periferias que também estão próximas ali, né? A galera se misturava, combinava, ia, e aí eu ia trocando ideia com eles, assim, conhecendo eles aos poucos, né? E enquanto eu ia escrevendo também roteiro, fazendo pesquisa de casting, quando eu decidi que eu ia fazer escuta, eu falei, pô, tem que encontrar essa galera, alguém que queira fazer o filme, queira atuar, né? Que tope atuar. E isso foi muito difícil, porque os meninos são muito jovens, cerca de 20 e poucos anos, né? E eles estão muito ligados no Instagram. Então, a relação deles com o vídeo é muito instantânea e a abordagem para trazer eles para o cinema foi um pouco difícil, assim, eles ficavam meio, ô irmãozinho, então manda lá a foto que eu vou postar no Instagram e tá bom já, não quero fazer filme e tal. Então foi difícil de escalar pessoas que topassem ter esse comprometimento durante esses 6 dias de filmagem para a gente poder construir, né, as cenas que o filme precisava para poder é, ter esse elo, né, para poder amarrar tudo. Então, mas é muito interessante, porque ao mesmo tempo o Instagram deixou eles muito à vontade com a câmera. Então eu não tive muita dificuldade deles terem essa compreensão assim entre câmera, personagem, diálogos. Foi bem tranquilo esse nosso alinhamento, sabe? Porque eles estão o tempo todo, né, se filmando, conversando e tal. Então eu apresentei para eles ali o roteiro, ensaiei com eles, algumas vezes ensaiei em lugares fechados, outras vezes eu fui para lá com o roteiro na mão e ficamos ali lendo, trocando uma ideia, tipo assim, tô pensando em acontecer isso na história, acho que vai ser divertido e tal, vai ser massa. E a gente ficou ensaiando ali os diálogos, né? teve, E teve participação deles na construção dos diálogos, assim, gente, eles teve trouxeram. participação deles e de outros camaradas também que eu fui entendendo assim as conversas, né? Eu entendi que as conversas também atravessavam
ansiedades, alguns medos, né? Eles compartilhavam coisas ali meio que mais íntimas também, no ramal. E eu achei isso muito interessante, mostrar esse lado, né? Esse ter essa abertura, né? Mostrar um pouco mais algumas fragilidades também. Eu achei muito interessante, porque ao mesmo tempo que a moto, você em cima, né, da motocicleta, fazendo manobras, demonstra aos olhos, assim, nus, digamos. Parece que é um ato de muita coragem, muito loucura. Algumas pessoas falam assim, pô, loucura, né, ficar fazendo isso em cima da moto. Os meninos estavam o tempo todo falando de algumas coisas relacionadas à perfeição da manobra, ou quantas vezes eles estão ali tentando e um trocando ideia para melhorar a manobra um do outro e filmando. Ah, não, filma de novo. Ah, não, filma de novo. Então tem uma certa, é, tem uma busca deles também, né? Com esses vídeos, com a performance. É um filme muito, são momentos ali que tem uma performance muito marcada dessas pessoas, né? Eles não querem parecer mal na fita, digamos assim. Então, eu achei isso muito interessante para mim. Acho que casou com muita coisa que eu estava pensando também em relação ao meu lugar no cinema. E aí teve esse encontro aí meio doido, né? Dessas tecnologias, câmera e a moto, né? Enfim, foi. Eles tiveram sim participação, mais com falas, né? Mais com uma coisa ou outra aqui. Mas no geral, eu já venho de uma experiência de roteiro, né? Desde 2000 desde quando eu comecei a escrever roteiro, estudar cinema, então eu pude também experimentar coisas e falei, acho que esse curta aqui pode ficar muito interessante, pode ter momentos de aventura no filme, né? Pode ter uns momentos assim bem bonitos de contemplação também e de partilha, um personagem falando das suas ansiedades um com o outro e enfim, tentei colocar isso no filme porque eu enxergava algumas coisas ali, sabe? Alguma dessas conversas ali no, durante essa pesquisa e senti que rolaria dentro desse contexto plástico de contemplação e de serenidade que essas conversas funcionariam no filme, né? Eu acho, eu fiquei atento naquele momento. Tem um momento assim que eles estão os cinco, né, conversando assim nas pedras e se faz até um enquadramento que quase que parece uma pintura assim, né? Mas eu fiquei muito ligado naquele personagem que fica se equilibrando em cima da pedra, né? Enquanto o outro está falando dos dois trabalhos, né? E de ele fala que a melhor parte do dia dá grau, né? Depois ele vai para o outro. Mas eu fiquei atento a esse personagem que fica se equilibrando ali em cima do pé dele mesmo, assim, com um pé só. E depois me veio uma ideia, assim, de que o dar grau é sobre se equilibrar também, né? E que, de alguma maneira, ali eles estão em busca de algum tipo de equilíbrio na vida, assim. Tem a imagem da potência de você levantar a moto e ter velocidade, fazer manobras, aparecer, né, de uma forma aventureira, mas também tem alguma coisa ali daquelas pessoas na vida, né? Procurando um certo equilíbrio, procurando, mesmo numa situação de vida com trabalho, que o trabalho é excessivo, em que o trabalho é massacrante, em que elas têm uma dificuldade financeira, mas tem uma busca ali de um equilíbrio sutil, né? Você Sim. sente que isso ressoa aí, Ah, com faz sentido? certeza. Com certeza, eu acho que a questão de estar na corda bamba, né, é uma coisa muito presente assim para a juventude preta, né, que está buscando aí seus primeiros empregos e hoje em dia massacrada, né, por conta do, digamos assim, práticas neoliberais, né, que excluem essas pessoas, né, de trabalhos formais, com dignidade também.
os trabalhos que são voltados para a juventude, né? Que acabou que na pandemia foi muito, ficou por conta das entregas, né? Motoristas de Uber, essa uberização que as pessoas falam, né? É, massacra muito a juventude, né? Tira essa esperança, assim, de falar de faculdade já tem pesquisas, né? O interesse na faculdade já está diminuindo. Então, acho que eles estão ali sobrevivendo, né? Nós estamos sobrevivendo, assim. A extrema-direita está tomando conta também, né? Tipo, enfim, a gente está vendo aí nos municípios como é que a coisa tá muito perversa, né? Então, eu acho que tem uma questão de sobrevivência, mas também de estar sempre na corda bamba, que acaba que a gente sempre teve, né? A gente, assim, periferia sempre estiveram um pouco, né? Nesse, nesse estado, né? De ficar se equilibrando, assim, para tentar sobreviver. Eu sinto que o filme também consegue levantar esses diálogos, assim, sabe? Dessa precarização, né? Mas Mas o filme tenta não, tentei com o filme não entrar muito de cabeça, né, com isso está dentro, que às vezes também quando a gente está fazendo cinema, não necessariamente precisa ser panfletário, né? A gente consegue encontrar outros caminhos para mostrar essa perversão, né, que a gente está inseridos assim. E pelo menos o jeito que eu utilizei para trazer esses debates, esses elementos, é esse trem com minério que fica passando por baixo do viaduto que os meninos estão puxando grau. Que, enfim, a gente conhece aqui as cidades ao redor, né? A Vale vai só tirando aí os nossos minérios. Sabará é um lugar que é muito conhecido pelo ouro, né? Então, sempre tem essa extração do ouro, acaba que vai para o norte do mundo, né? E a gente continua numa. Enfim, 30 anos de morando em General Carneiro, você vê pouco avanço, né? Na estrutura, na mudança nas escolas, melhorias nas ruas e tudo mais, aquela coisa toda. Para uma cidade, né, que gera tanto ouro, é muito contraditório. E, e esses metais também, né? Esses minérios e tal. Então, eu sinto que essa precarização está aí, tá regendo, né, o dia a dia da juventude, principalmente, né, mas também de outras pessoas, muitas outras pessoas, trabalhadores que estão se lascando aí, e, e é meio que isso, assim, a gente está na corda bamba, né? A imagem dessas pessoas na moto se equilibrando, né, correndo risco, mas também no mesma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de lazer, já diz muito, né, da coisa, assim. A maior parte deles é entregador, então. Do que estão no filme, sim, boa parte deles são entregadores, mas também tem pintores, tem ali carpinteiros, tem ajudantes de pedreiro, é muita coisa. Tem gente que trabalha na prefeitura também, como auxiliar, tem não só entregadores, sabe? Mas majoritariamente sim. E também tem uma coisa que às vezes alguns deles trabalham com duas funções, né? De manhã, uma função, e aí de tarde eles vão lá, curtem um pouco, e de noite eles vão entregar, né? Então tem essa coisa também de você ter que se desdobrar para poder sobreviver. É, de alguma maneira, isso ressoa muito uma questão, para quem viu o cinema negro ir se crescendo e se consolidando, né, muito mais na última década, ele parece tá ressoando uma questão que é assim, o que que é que o corpo negro, né, e a imaginação negra também estão performando na imagem, né? O que que a gente está vendo, assim. De certa maneira, eu vejo assim que na produção mais recente, com os realizadores negros tomando a imagem, né, e criando o seu lugar, parece que faz menos sentido imaginar esse corpo negro aparecendo só no sofrimento,
né? Só pela chave assim do massacre, da dificuldade, mas também mostrar que essas pessoas estão buscando outras coisas na vida, inclusive estão se divertindo, né? Inclusive uma certa imagem de potência também, né? Sente que isso Total. aí toca Não, sem dúvida, eu essa questão. sinto que existe outros lugares também, né? Para imaginar e para fabular, porque a gente acompanha essa própria sessão, né? Com o filme do Gabriel Martins, do Fábio. A gente tem algumas brechas na qual não foram ainda ocupadas, né? Quando a gente fala de histórias das nossas famílias, histórias da gente, a maneira que a gente enxerga o mundo, né? De pessoas que estão ao nosso redor também. Se a gente for analisar o cinema, principalmente assim, o cinema negro, tem uma ausência, né? De outros cinemas também. O cinema, majoritariamente, é muito elitista no Brasil. Então, se você for olhar longas-metragens, não tem nem jeito, né? É difícil até de mencionar. Curtas-metragens, curta-metragem, a gente tem mais diretores negros, negras que estão aí na luta fazendo, contando suas histórias. Porém, a transição, né, também, para chegar aos longas, é uma luta muito complexa, de longa data, né, e muito difícil. A gente está agora com o Ministério da Cultura voltando, né, porque teve um governo passado exterminou, né, o Ministério da Cultura. Agora a gente está tendo um ressurgimento aí de alguns editais, mas está um pouco escasso também. Lei Paulo Gustavo veio para dar um fôlego e vai surgir muitos outros filmes de grupos minoritários, né? Então eu sinto que essas vozes estão surgindo assim e que existe também um tom um pouco original na coisa, principalmente quando a gente volta e olha mais para dentro, né, de si, para os lugares de onde a gente vem. Aí a gente começa a enxergar novas narrativas também. Eu acho que isso é muito interessante. Eu gosto muito de acompanhar os festivais de cinema que eu vou com o filme, né, com o Ramal, circulei bastante, é, o que me deixou muito orgulhoso, assim, mas também em outros festivais aqui de Belo Horizonte, tipo Fórum Doc, Fest Curtas, né, onde a gente consegue ver essa multiplicidade, né, assim, de narrativas, de filmes, de personagens e de realizadores também que se colocam em jogo, né? O Fábio, no filme dele, se filma também. Isso é uma coisa que eu acho de uma extrema coragem e eu acho lindo, assim, quando o realizador se coloca também em jogo, né? Coloca o seu corpo em jogo, assim, para tentar buscar uns novos caminhos. É outra coisa que eu acho que tem no seu filme, que a gente, né, que você já mencionou, mas que eu acho que vale a pena a gente ainda falar um pouco, que, a meu ver, começa no filme, principalmente quando ele está conversando com a moto, que é vitorioso. Só parece praticamente um início, assim, porque até então a gente poderia até quase confundir como um documentário, assim. Aí Aham. de repente ele começa a falar, ô Vitorioso, me ajuda aí, me ajuda a ficar bem na frente dos meus amigos. Essa conversa com a moto começa a abrir um lugar meio mágico, né? Um lugar meio fantástico, como você mesmo falou antes, né? E aí que entra essa coisa também dessa outra palavra forte, que é a fabulação, né? Que, de certa maneira, eu imagino que é uma construção, assim, de você com, com os jovens lá, né? E depois, aí, ainda quando entra os urubus, aí sim eu acho que já fica óbvio, né? Que você foi mesmo, né? Para uma certa fabulação, né? Que aí já tem um lado ficcional, assim, que chega. Mas, ao mesmo tempo, esse ficcional e essa fabulação também é um jeito de você falar, no caso dos urubus, sobre esse mundo que circunda, né? Sobre esse mundo cruel, assim, né? Parece para mim que os urubus
são quase assim, uma representação desse mundo que massacra esses jovens. Quando eles estão xingando os urubus que param ali. É isso, assim, os urubus seriam essa oposição mesmo, assim, a um certo, ao mundo, a esse mundo cruel, à morte. É uma leitura interessante, acho que é, tem uma coisa que sempre me foi incômoda, assim, que é essa coisa da vergonha, sabe? Então, vou passando pelo Marzagão, que é essa estrada, né? Sentindo esse mau cheiro, a gente vê urubu pra lá e pra cá, sabe? Sempre foi uma coisa que me incomodou, assim, e, e que, de certa forma, até na adolescência, te impedia de levar amigos para casa. Então, assim, as coisas meio que são mais profundas do que a gente imagina, né? Mas sempre foi muito presente os urubus ali, então acaba que a gente acostumou com eles. E durante a filmagem do Ramal, eles davam uns rasantes, assim. Eles ficavam muito próximos, paravam, assim, né, na linha férrea, ficavam ali numa árvore. Então, eles se tornaram quase figuras ali carimbadas. E ao longo desses anos de pesquisa do filme, eu falei, eu vou botar esses bichos aí no filme. Os urubu vão aparecer de algum jeito no filme. E aí eu fui, né, assim, a princípio, o que que simboliza isso, né? E como que isso pode me ajudar na montagem, por exemplo, é, não vilanizando os animais, algo do tipo, mas eles têm alguns sentidos, né? O urubu, essa coisa da morte, essa presença, né? De ficar só ali é, circulando, esperando esses jovens caírem mortos, né? Mas também tem a coisa do renascimento, né? O urubu é muito, algumas culturas relacionam ele a o renascimento, né? A pureza, assim, a você renascer do zero, né? Mas é isso, assim, e acabou que eu queria colocar eles de um jeito meio simbolizando essa fratura no tempo, né? Essa fratura eu queria. Enfim, tem um corte que eu gosto muito no filme, para ser sincero, que é dos urubus que vai pro trem parado, assim. Que aí a coisa ganha uma proporção um pouco maior para mim, né? Da gente entender que não é o urubu que tá massacrando a gente, mas tem toda uma estrutura, né? Existe uma coisa maior, um mecanismo muito mais elaborado, né? Para exterminar a vida daqueles jovens, né? O filme não fala muito com essas palavras, né? Mas, enfim, para um bom entendedor, tô brincando. Mas tá ali, os códigos estão ali, né? E é uma pira que eu tava pegando na época, sabe? Então, foi uma coisa que faz parte muito, faz parte do meu momento na pandemia também, né? De estar sobrevivendo a um genocídio, né? Então, é isso, assim, entender quem é que está por trás dessas manifestações, né? E, enfim, a coisa ficou meio pesada, né? Mas é por aí. E a Ah, fantasia a tem as maneira onde complexidades. o capitalismo passa, ele deixa um rastro de morte, né? Então, É, acho que você diz bem, assim, não são os urubus, mas os urubus são também um sinal, né? Assim, de alguma presença ali. exato. Essa coisa que fica incomodando a gente de algum modo, né? Mas que não tem muito nome, não tem como a gente personificar, né? Materializar. Mas eu acho que existe, por exemplo, através desse vagão de trem cheio de minério, né? A coisa fica mais clara. Eu queria deixar isso mais didático mesmo, assim, mais mastigado, sabe? Através desse corte, dessa junção, assim, na montagem, deixar a coisa bem, olha, a parada que é outra, né? Que foi o que pegou muito para mim durante a pandemia, assim. Você tinha comentado alguma coisa antes, mas talvez eu tenha perdido. Não, eu acho que a questão é meio essa mesmo, assim. É. Eu queria Eu mesmo tinha, dizer eu que preciso só. esse fantástico tem a ver com o político, assim, também, né? Ah, é, com certeza. Que Com entra junto. certeza. E acaba que
que o próprio filme, né, foi uma vazão, uma válvula de escape para mim também. Então foi sem querer fazer drama ou algo do tipo, foi onde eu coloquei muito da minha energia, sacou? Tipo assim, para tentar dar vazão e permanecer no cinema, porque a gente está falando de um lugar no qual a gente faz um filme meio artesanal, né? O filme foi feito com 10 mil contos. Foi com um edital. Eu tinha algumas imagens nessa pesquisa, e aí abri um edital do BDMG, aí eu escrevi esse filme, e estava muito assim, incompleto, não tinha nenhuma coisa que eu gostava, na verdade, mas eu estava precisando da grana. E aí eu mandei para esse edital, aí nós fomos contemplados, foi com 5 mil e alguma coisa, e aí pô, o filme tinha uma parada muito boa, assim, sabe? Um gesto muito legal. Aí entrou o olhar dos produtores, que foi o Jackson Dias e o Bruno Greco, que eles são sócios comigo na ponta de anzol. Eles falaram, "Ô, Igor, acho que esse filme dá para você refazer ele, entendeu? Vamos juntar mais uma graninha aí, vamos refazer isso aí, porque pra gente ter completo esse filme do jeito que você quer, sabe?" E aí, aí a gente meteu bronca, juntou uma equipe, eu voltei lá para fazer mais cenas, juntando com essa primeira fase, uma segunda fase, uma terceira, e aí a gente conseguiu chegar nesse resultado final, que foi bem, sei lá, foi meio ousado da nossa parte também, sabe? E fazer cinema artesanal é um pouco isso. Eu não quero glamourizar, viu, gente? Esse método de fazer cinema, não. Cinema precisa de dinheiro, e é caro pra caralho fazer cinema. Então, assim, bora atrás dos editais, vamos fazer nosso, né, levantar o dinheiro que for necessário para contar a história que a gente precisa. Às vezes é 150 mil mesmo que a pessoa tem que ir atrás mesmo, entendeu? Porque é perverso também, né, o nosso campo aqui do cinema, que, que é isso. Se a gente for contar só com o dinheiro de edital, demora muito, entendeu? Às vezes. Eu acabei de sair, eu acabei de fazer um filme com, meu primeiro filme com dinheiro, assim. Foi da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH. É um filme que eu estou pensando desde 2013. Comecei a mexer no roteiro em 2021, durante a pandemia. Tentamos uma vez BH nas telas, não deu. Tentamos 2022, captamos e filmamos agora, mês passado. Então, mesmo com lei de incentivo, com grana, é muito demorado a coisa para acontecer, até para curta-metragem. E aí, quando você vai ver também, a grana é pouca. Então, assim, os amigos, sem amigo da gente, pô, as coisas não acontecem nem fudendo, entendeu? Então, tem muito que agradecer a todos aí. Não sei se tem algum presente, mas se tiver, só força para vocês, vida longa. E mas é isso, é um jeito de fazer cinema muito artesanal, né? Que foi o Ramal. Consegui pagar ali os meninos uma grana, consegui alugar um equipamento, consegui pegar aqui um equipamento de som também alugado, né? Para conseguir fazer o filme, sabe? E foi tudo muito reduzido também, foi uma equipe mega reduzida. Então, por isso que eu tive que fazer tudo também, né? Vou escrever, dirigir, montar e não sei o quê. Por conta dessas precarizações, porque o cinema o cinema mineiro é precarizado, né? A gente nem se compara com o restante dos outros estados aí do Sudeste. Mas é só isso que eu queria pontuar mesmo, assim. É. Não, até acho assim que a gente pode também, porque eu gosto dessa expressão assim, cinema artesanal. Acho que a gente pode até diferenciar assim, né? O cinema pode até continuar sendo artesanal, tendo dinheiro, né? Assim, Boa. eu vejo um filme como O Dia que Te Conheci, né? É um filme que é mais estruturado, né? Assim, filmes Total. de plástico, assim, são filmes estruturados, tem equipe, né? Consegue remunerar as pessoas e tudo. E ao mesmo tempo não perdem essa pegada artesanal no sentido de que não é preciso gastar milhões, não é preciso aderir a uns códigos de um certo cinema assim mainstream, né? Para que a Aham. gente consiga fazer filmes com alta poesia, né? A gente pode Total.
ser muito, né, gerar muita beleza com uma certa simplicidade na produção, né? E eu acho que você faz isso completamente, né? Agora, a parte do dinheiro, obviamente que seria muito importante que tivesse mais pessoas acessando, né, esses É, recursos, recursos públicos mesmo, né? E, e os privados também, mas assim, que o Estado possa sempre garantir, né, essas produções, porque se a gente for depender de empresas, de grandes empresas, para poder xiii, financiar um cinema, né, um cinema jovem, periférico, mas também cheio de poesia, cheio de ideias, né, um cinema combativo também, né, fica né? complicado. Total. Inclusive até é, que é um pouco isso, né? Tem um lado meio rebelde da gente também, né? O cinema faz um pouco isso com a gente, né? De querer realizar um filme, né? De ver a coisa pronta de um jeito ou outro, né? Então a gente acaba entendendo que cada filme é um filme, né? Talvez tenha um filme aí que dá pra gente fazer no próprio bairro, com o próprio amigo, com a própria família, e entender que outros filmes também precisam dessa estrutura mais, né, robusta e tal. Mas é isso aí. Eu vim da faculdade de cinema, né, na UNA, e aí eu tive uma experiência muito legal com o trabalho de conclusão de curso, é, e que foi o curta que me ajudou a inserir na coisa toda, né? No cinema, circulei bem em festivais, recebemos alguns prêmios também, e aí acabou que a gente entra num mecanismo, né, de fazer filme com pouca grana e tal, e que é até um pouco confuso depois, assim, apanhei um pouco mês passado para fazer um filme maior, né? Até a maneira de realizar é diferente, então, assim, que a gente vai aprendendo, né? Uhum. Mas é isso. Eu quero falar com você mais sobre isso, mas antes eu queria abordar uma última questão do Ramal, que a gente não mencionou a nenhuma até agora, e que é a faísca, aquela pirotecnia lá que fica atrás das motos, mais pro final, né? Que a luz já desce e tem uma sequência, assim, que eles estão com aquelas faíscas na moto. Eu não sei bem o que é aquilo, mas eu acho que aquilo ali é o, é o auge dessa representação de uma potência mesmo, né? Assim, da magia. Aí, nesse caso, não falando do capitalismo ou da vida difícil, da vida dura, mas falando assim, quase que incorporando essa ideia de que eles são poderosos, né? Vitoriosos, poderosos, né? Vencedores Uhum. naquele momento ali. Tem E um, eles fazem isso, assim, ou foi o filme que trouxe na essa... verdade, foi o filme que trouxe essa proposta. Eu queria que tivesse. O filme todo é atravessado por uma pulsão de vida, né? Eu sempre me movi muito por esse gesto para fazer o filme, então eu nunca nem enxerguei assim de maneira preconceituosa mesmo, né? Esses jovens, assim, porque acaba que eu estou muito acostumado com a presença da galera do Cabral, que antigamente chamava Cabral, ficava cabritando na rua. Sempre foi muito comum General Carneiro, sabe? Na rua, descendo, subindo. Então, sempre foi uma presença, uma hora ou outra eles estão por ali. Mas eles reunidos, né, daquela maneira, foi novo. Mas eu pensei em colocar essa coisa como símbolo, um símbolo mesmo dessa pulsão de vida, mesmo que porque para mim sempre eles estiveram ali buscando arte, né? Buscando uma representação, uma maneira de se expressar no mundo, e eles falam isso. E isso é coisa deles também, sabe? Eles estão atentos a isso, então sempre me pegou também porque ao mesmo tempo eu me via muito na coisa do cinema, sabe? Eu lembrava muito, tipo, quando eu começava a estudar cinema, sei lá, operando uma câmera. Então eu tava ali meio que operando essa câmera, eles com aquela moto. Aí eu entro às vezes numa pira de tecnologia, como que as tecnologias para a gente são distintas assim, né? Sempre tem uma dupla função.
E a câmera também não foge disso, né? A câmera é quase para o realizador ali uma maneira também de sobrevivência, né? E, e enfim, eu lembrei do que você tinha comentado antes, que era coisa de conversar com a moto. E durante a cena a gente propôs algumas coisas no roteiro que não caíram no filme. E uma dessas conversas foi que um deles tinha um gesto muito íntimo com a moto, quase sexy, de ficar empinando. Tinha uma preocupação quase sexy, assim, de performar. Então, eu senti muito que os cinco, assim, tinham as suas personalidades bem distintas, e eu queria deixar isso muito demarcado no filme, né? Um mais inseguro, o outro mais perfeccionista, o outro ali com uma certa malemolência, o outro que tá só com chinelo, porque ele nem gosta muito do grau, mas ele vai ali de moto, mas para conversar com os amigos, né? Então, tem essas certas distinções. E acaba que numa dessas experimentações, dessa conversa, eu lembrei da moto do meu pai, que é uma Honda das antigas que ele tem até hoje, e que ele sempre chamou essa moto de Madonna. E aí eu comecei a conversa, tipo, entender se eles nomeiam suas motos, né? E aí surgiu a ideia de fazer essa cena é, deles, de um deles conversando com a moto. E só uma historinha bem rapidinha também sobre essa cena, que foi no primeiro dia. O primeiro dia foi bastante caótico, porque o ramal ele não para de funcionar, porque tem as pessoas que estão ali fazendo filme, mas também tem as outras pessoas que estão ali curtindo, né? E que não tinha como eu pedir para eles saírem dali, porque ali é um lugar público. Então, a gente teve que saber jogar, né? Entrar no jogo, né? E no primeiro dia, a gente chegou lá para gravar e tal, com o elenco, e esse primeiro dia quase nada entrou no filme, porque a gente estava se acostumando um com o outro, né, uns com os outros, e a gente nem a sapata do tripé a gente acabou esquecendo, assim. Então, a luz abaixando, né, foi um pouco desesperador, mas a gente tinha que filmar, e aí a gente filmou com a câmera solta no tripé, sabe? Tipo assim, foi um pouco desesperador, ficou um pouco trêmida. A pós-produção me ajudou a estabilizar, mas eu senti uma coisa ali que ficou muito clara no primeiro dia, sabe? Tipo de essa corda bamba que a gente tá falando, o cinema negro também tá, sabe? Principalmente periférico, artesanal, né? Feito assim com muita garra, mas com poucos recursos. Então ficou a coisa meio assim, a câmera mesmo filmando esse cara conversando com a moto, a câmera, tipo, quase para cair, sabe? É uma coisa que eu não recomendo passar. É importante checar sempre a sapata, porque nesse dia foi bem tenso. Mas, mas ficou a história, assim, acho que é o momento que ditou também o tom do filme, sabe? E se a gente passou por isso, tipo, de coragem, né? Precisou um pouco de coragem. Quando eu vi no último dia, eu tava subindo na moto, na garupa, e fazendo imagens, e aquela sequência toda com as faíscas, foi um pouco isso, assim, eu tava na moto de trás, e a gente acendia assim a faísca atrás do carro com fogos de artifício mesmo. Desculpa, na parte de trás da moto, e aí a gente ia perseguindo, né? E achei que esse brilho fazia muito sentido para terminar o filme. É, enfim, casou bem assim com a sensação que eu queria transmitir com o filme, né, como um todo, que é uma sensação meio que de tranquilidade mesmo que o lugar me passava, só que era um pouco de nostalgia, para ser sincero com você, é um lugar muito nostálgico para mim o Ramal, sabe? Porque eu frequento ali há anos e anos, né? Então, é um lugar nostálgico e até a trilha sonora para mim entrou nesse lugar da nostalgia, assim, terminar naquela nota assim meio agridoce da coisa, né? Mas mas é por aí. E a Tempestade Ninja? É o Tá Tempestade? filmado, um mês Não. filmando. Nossa, quem dera. Tô com muita sede, sabe? De tocar o projeto todo. Eu acabei de fazer um curta-metragem, né? Com grana, assim, com a equipe maior, com um elenco profissional e tudo. É, ainda tô digerindo, ainda tô um pouco de ressaca, assim, da filmagem. Tô digerindo ainda o filme, tô prestes a entrar na montagem.
E eu estou escrevendo ainda o Tempestade, já estou no quinto tratamento, estou passando por vários momentos assim, porque eu comecei a escrever ele aprendendo a mexer com longa, né? Então, essa coisa do aprendizado, né, já é um outro rolê, né? Um outro tipo de cinema que a gente tem que aprender do zero, e isso eu apanhei um pouco, para ser sincero. Escrever longa-metragem não foi fácil, né? E aí o filme tá se encaminhando, a gente tá batendo na trave em alguns editais, mas eu espero que em breve aconteça, sim, porque eu tô muito na fome mesmo, né, de realizar esse filme, assim. E, Então, o que e você fazer... filmou o mês passado foi um curta. Achei que tinha sido testagem. Não, não foi Tempestade, não, foi um curta que se chama Madorna, que é sobre dois irmãos que estão aí em General Carneiro tentando vender um colchão magnético que tem uma voz de um assistente virtual no colchão. E aí eles estão tentando vender, sim, mas não estão tendo muito sucesso. E é um curtinho, eu acredito que é um filme que me deixou muito feliz, assim, de encerrar as gravações. Foram 5 dias de gravação. Em Sabará, em Venda Nova também, teve cenas. E foi com uma equipe muito, muito foda, assim, que topou, sabe? Fazer esse filme que me deixou muito feliz com o resultado, né? Porque é muito legal você escrever uma parada, uma ficção, assim, você vê ela materializar, né? Esse jogo é muito encantador. Então, mas o Tempestade, eu espero que daqui a um futuro próximo, ele saia do papel. Que aí sim é um longa-metragem, né? E aí é uma coisa, um escopo maior que a gente está aprendendo a lidar também. Na nossa produtora, a gente estamos lidando com longas, mas não lançamos nenhum. A gente só está com os curtas-metragens ainda, e tem muito curta ainda para lançar, muito curta, assim, massa para sair, sacou? Porque o outro sócio da gente é o Mike Hander, que ele mora em Betim, que é um cineasta fabuloso também, que ele está começando a pré-produção do próximo curta também agora. Então, nós estamos um pouco nessa vibe, assim, mas muito sedentos, né, por dar o próximo passo também, que é chegar nos longas, né? Mas, enfim, se eu for falar de longa, eu vou falar muito tempo aqui também. Vai ter que ser uma outra conversa. É mesmo? Também seria bom. É É, muito. mas a ponta de anzol tá na pescaria, então, né? Chegar. Nós estamos em busca dos projetos, do dinheiro, né? Porque eu confesso que a gente pescou muita história já e a coisa, uma hora ou outra, né? A gente tem que dar vazão a essas histórias também, né? Eu acho que faz parte do ofício do artista aí, dos realizadores, dos cineastas e tem histórias que, enfim, que fica dentro da gente, né? Pedindo para sair. Eu tô doido para focar em alguns outros argumentos também meus e enfim, escrever muita coisa também. Também estamos curiosos, já que o que já veio é muito bom. Eu queria aproveitar esse momento para perguntar se alguém aqui que está na sala queria acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, abrir aí os participantes. Opa, o Mário tá pedindo aí, ó, impermeável e forrando. Ô, Mário, o impermeável tá no canal da Ponta. É Ponta de Anzol Filmes, lá no YouTube. Aí dá para assistir. Tem outros filmes nossos lá também. E o Forrando, a gente vai subir pro YouTube em breve. Aí vai rolar de assistir também. E tem os outros filmes também da Ponta estão lá. Tamo junto. Mas acho que eu falei tanto do filme, né, que assim, as perguntas devem estar até um pouco escassas. Mas quem tiver pergunta e manda aí, uma coisa meio, né, qualquer dúvida também aí, enfim, se deixar eu falo muito, viu, gente? Se eu for falar aqui de som do filme, como é que foi o pensamento através do som, até no roteiro, como é que foi, sabe? Tipo, Até faz é, pergunta para ele mesmo, né? Gostei. ué, não, Quer saber porque do filme?
Aproveitar que o Mário citou esses dois primeiros curtas, eu acho muito legal comentar isso, que o pensamento e o conceito dos filmes, né? A gente acha que a coisa acontece toda antes do roteiro, né? Ou durante o roteiro. Mas para mim, pessoalmente, acontece ao longo da feitura do filme, que eu vou descobrindo, e eu vou pesquisando, eu vou entendendo do que eu tô falando, sabe? Tipo, qual que é a relação do filme comigo? Não é que eu entendi tudo isso antes ou depois, foi durante o filme mesmo, assim, literalmente. Foi da placa da moto arrastando no asfalto que eu, oh, peraí, não, peraí. Esse filme aqui tem uma relação aí com o ferro, né? Tem uma coisa com asfalto, tem uma coisa com estrada, né? É quase um filme de estrada também poderia ser encaixado dessa maneira. Então, o som do filme, né? O som desse trem passando, essa ranhura, né? Esse agudo que incomoda e que tira desse sossego que o lugar te encaixa foi só estando ali filmando para saber a importância o valor do som. Porque o audiovisual não é feito só também da imagem, né? Tem a coisa do som. O, a- as conversas ao fundo, né? Dessas pessoas ali que estão, que você escuta perto, entre o ronco do motor, né? Então, assim, tem uma coisa mecânica no meio da natureza que fica muito marcado, né? E isso que me pegou também. Eu falei, eu fui anotando essas coisas todas, falei, uma hora eu vou prestar atenção nisso na montagem. E isso vai me ajudar a contar a história. Tem gente que não nota e tá tudo bem também. Mas é uma coisa meio que minha, sabe? Tipo, de tentar trazer também esse sensorial do filme para exibição, né? Tomar esse cuidado. E aí entrou também a pós-produção, né, gente? Que foi 8 meses também de para tentar encontrar o filme, porque eu tive várias imagens, né? E eu precisava colar elas de uma maneira fluida e que funcionasse como se fosse uma tarde só. Então foi bem desafiador, sabe? Entender. Aí entrou também a coisa do roteiro, que eu adquiri recentemente também a coisa do roteiro estruturado. Que eu falei, ah, não, essa cena aqui pode funcionar melhor nesse momento, apresentar esses personagens dessa maneira no meio do filme pode ter esse acontecimento e o clímax tem que estar por aqui, né? Então acaba que durante o filme eu fui meio que me aprofundando nisso tudo, sabe? Anotando muito para experimentar depois. Eu tive a oportunidade de trabalhar com desenho de som do Ramon Montanese, que é um camarada assim foda, foda, foda do desenho de som que ele teve muita paciência com o filme, entendeu as dificuldades, as imperfeições do filme, abraçou aquelas, né, que tinha que abraçar e melhorou outras assim, ele tipo destacou, né, outros sons que, por exemplo, né, aquela faixa, aquele negócio que fica solto aqui no capacete, né, no capacete dos motoqueiros, e tava solto nessa faixa, assim, durante a gravação eu nem notei isso, né? E aí ele notou e aí ele colocou um som assim agudo que ficou batendo, né? Então isso destaca na cena também, traz uma imersão para a coisa toda que, que foi fundamental, assim. Foi muito legal de trabalhar pensando o som do filme também, sabe? Para além da plasticidade da imagem, do tratamento de cor que eu tive, né? Que eu tive também o auxílio aí da REC Color com a Luísa, então foi muita gente que deu essa força pra gente, sabe? Mas é sempre bom ficar atento também, até no roteiro, prever algumas coisas, mas tá aberto, sabe? Tá aberto. Pelo menos eu aprendi isso na marra, sabe? Tipo assim, ó, mano, fica de olho aqui, porque tem coisas, tem riquezas aqui, né, nesse lugar que você tem que aproveitar também para contar essa história. Mas é isso. Igor, vou fazer uma perguntinha aqui, assim, né? Pensando conversa que rolou hoje mesmo, assim, né? De processo mesmo, e muitas vezes do processo burocrático, né? De feitura do filme, né? Essa coisa de edital mesmo, de incentivo, né? Que às Aham. vezes
é pouca grana, mas já fortalece um corre. Mas que para quem está começando, quem está chegando, quem, né, tipo assim, está sonhando com cinema, né? Essa coisa do edital também ainda é uma coisa meio distante, né? Assim, então, mas para além da coisa do edital, assim, pensando nessa coisa do corre mesmo, eu queria te perguntar o que que você diria, assim, para quem está querendo começar a filmar, quem está querendo começar a Aham, editar, quem está querendo, né, também referências, coisas que você achar legal, assim, de falar do seu processo e tudo, que já foi falado, né? Mas assim, aham, também queria te perguntar sobre o ramal, também te ouvindo falar do processo, né? Se o resultado final, como é que foi, né? O resultado final em relação ao que você imaginou do filme, assim, o que você pensou antes, assim, aham. seria. Massa. É, obrigado pela pergunta. Tem uma coisa que me pega muito na coisa burocrática dos editais, né? Que eu acompanho, tento ficar de olho no que está acontecendo, né? A gente percebeu durante a pandemia aí a Lei Aldir Blanc, que veio para como emergencial, né? Para os artistas do Brasil, e como que foi uma confusão nos municípios, né? Os agentes públicos também, muitos deles têm uma dificuldade gigantesca com os editais de cultura, porque cultura é meio que demonizada, né? A gente percebe isso facilmente. Onde tem artista ali, a gente fomenta o pensar, então alguns municípios não fazem questão de trazer os artistas, trocar ideias, né? Fomentar e é, fazer aulas também que ensinem a escrever, né, os projetos e tal, foi batendo muito, né, nos municípios para que eles ficassem atentos às pessoas que não têm acesso, né, a esse saber, digamos assim, de escrever um edital, para deixar a coisa mais mastigada, mais simples, porque aqui eu sou do cinema, pô, eu estudei cinema, né? A gente está um pouco que acostumado com os editais, é assim que funciona, né? A gente não conta com iniciativa privada, assim, é direta, né? Direta. Tem as leis de incentivo de captação e tudo mais. Mas agora com a Lei Paulo Gustavo também teve oportunidade de muita gente, muitos agentes culturais conseguir levantar uma grana para fazer os seus curtas, seus longas, poucos longas, né? Mais curtas, seus projetos no geral. Mas o que eu diria, talvez de dica, sim, é ficar atento aos grupos regionais, sabe? Eu falo isso porque eu sou de Sabará e foi com Aldir Blanc que eu descobri artistas na cidade e foi lá que a gente se organizou um pouco com o Fórum Popular. E aí a gente começou a trocar ideia, falar, não, mano, peraí, a prefeitura não está fazendo isso e tal, tal, tal. Se bobear, eles não vão aplicar esse edital aqui. Então, Igor, vamos movimentar. Não foi de mim que partiu, viu? Mas assim, acaba que lá eu tenho certo destaque, porque lá é tão escasso a coisa, né? Que o cinema, né, os prêmios me colocaram, digamos assim, nos olhos de algumas pessoas e tal. Então, eu comecei a colar para agregar mesmo, assim, uma força para juntar. Então, eu diria que uma dica boa é ficar atento a esses fóruns, esses grupos regionais, que às vezes tem 30 pessoas, poucas pessoas, mas que ali a gente troca uma ideia mais burocrática, que às vezes eu não tenho informação, mas a, a minha colega ali das artes visuais tem, e aí, tipo assim, a gente mete uma carta, manda, foi isso que aconteceu durante a lei Paulo Gustavo. O pessoal escreveu uma carta falando, ó, tem que rolar esse edital aqui na cidade, mandou para a prefeitura, e publicou no Instagram. Aí os caras ficaram em choque, sacou? Aí, opa, peraí, tem gente organizada. Então eu sinto que quase que a Lei Paulo Gustavo não aconteceria na cidade, entendeu? O que seria, tipo assim, uma desgraça. Então eu acho que fica aí para quem não tem muita manha no lado burocrático, se reunir com os nossos, né? E eu digo isso no sentido também do cinema. O cinema pode ser um pouco solitário, viu? Porque eu estudei eu fui na faculdade, né, e lá que eu encontrei meus sócios.
pessoas que estão muito afim de fazer a parada e que no final da faculdade a gente falou, ô, mano, mas como é que vai ser daqui para frente, né? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai viver disso? Como é que a gente vai pagar nossas contas? E aí a gente juntou 4 pessoas para abrir um CNPJ, dividir algumas dívidas e tal, e juntos a gente foi tocando o barco, para ser sincero, assim, só para resumir a coisa. Então eu sinto que colar com os nossos até nisso é muito muito favorável, sabe? É, eu sei que a coisa do roteirista, que às vezes o ser roteirista, essa parte do roteiro é muito solitária mesmo, né, assim, pra gente. Mas como um todo, como produção, é muito ruim ficar por conta própria, sabe? Mesmo fazer um curta, é muita gente que tem envolvido, e o cinema é coletivo, né? Mas assim, tem como fazer filme de uma pessoa só, viu, gente? Mas o que eu tô querendo dizer é que é menos complicado, é menos difícil quando você tá junto de outros e outras. Então, talvez seja uma dica clichê, mas colar com os nossos, sacou? E pessoas que estão com muito desejo também de fazer, sabe? Tem a vontade com um cinema parecido com o nosso, né? O nosso, eu digo, com de nós mesmos, assim, de tem uma semelhança, né? Tem que ter um fio condutor também. Eu acho que o desejo é um deles. E a outra coisa foi que a coisa do ramal que você comentou, que eu acabei esquecendo, foi mal. Ou não, é coisa de. Obrigado, né, pela resposta, mas essa coisa de tipo, sobre o pensamento do filme antes, né? A coisa Ah, do tá. roteiro e como que ele ficou no final. O que que você acha, assim, dessa relação? Não, eu fiquei muito satisfeito com o filme. É, confesso para vocês que eu fiquei feliz do filme ficar pronto, da gente terminar ele, porque no processo de montagem, que também é um pouco solitário, mas você fica ali muito é, inseguro, né? A gente é muito atravessado por uma certa insegurança, se esse filme vai ficar pronto, se acaba que o tempo que você dedicou ao filme funcionou ou não, entende? Então acaba que, pelo menos para mim, né? Não foi uma coisa que estava muito dada. Ah, não, eu vou fazer esse filme desde o começo, esse filme vai existir, esse filme vai estrear no festival tal e não sei o quê. Isso foi muito. Pegou todo mundo de surpresa, do lado da produção, entendeu? É, e aí eu tinha escrito o roteiro, eu fiz o storyboard do filme, no meio desse processo, que eu desenhei mesmo, assim. Porque tem coisas de direção que eu não posso, né? Tipo, errar a direção. Eles estão vindo para cá, pro ramal, aí depois eles voltam pros pilares, né? Então tem uma questão de eixo que eu tinha que tomar muito cuidado também, sabe? Então eu desenhei, montei, eu quase montei o filme antes de montar, né? Para tentar me precaver e diminuir o risco do filme não desmoronar, sabe? Então, foi uma imersão muito doida, assim, foi um pouco complexa falando assim, mas acaba que eu fiquei satisfeito com ele. Por exemplo, uma cena que os 5 vão e passam embaixo dos pilares de concreto, né? Era uma cena que estava planejada para a gente fazer uns 2 takes, 3 takes, porque eu queria que o sol tivesse num momento bem específico ali. Que eu sou apaixonado com aquele momento, com aquele lugar ali, né? Eu queria reconfigurar mesmo assim, a entrada do bairro. Só que eu só tive uma oportunidade, porque teve um problema ali com uma moto que a gente não pôde fazer um segundo take. Então, eu fiquei muito frustrado na hora, mas teve que ser, sabe? Um take só e acabou o negócio. É essa cena aqui que vai ter que entrar, porque senão o filme desmorona. Então, tem esses riscos que a gente assume e que, pensando agora, né? Tipo, 1 ano e meio que o filme já estreou, que exige muita coragem da gente também, né? Porque se eu fosse me apegar à continuidade clássica, tá? Que eu tô falando, o guidon tá errado, sabe? Ou uma roupa tá errada. Eu teria desistido do filme. Então, assim, tem personagem que a roupa troca, a blusa troca, né?
Um dos atores chega pra gente e fala: Ô, minha camisa a branca que você pediu pra eu trazer e pra manter durante 5 dias de filmagem tá suja, então tem que vir com outra. Mas na montagem, tipo assim, dá pra mentir, né? Dá pra fazer uma mágica também ali. Então, essa mágica funcionou em vários momentos, assim, principalmente nessa cena que eu tive que usar um take só. É isso mesmo, gente. Vamos embora, vamos tocar o barco e vamos fazer a coisa acontecer, né? E fiquei muito satisfeito, fiquei muito orgulhoso com a trajetória do filme até aqui. Ele tá para chegar no Canal Brasil, que é um canal muito massa para o cinema nacional. Ele exibe muito curta-metragem massa. Fiz uma sessão do Ramal lá no Ramal também, recentemente, que foi uma maneira minha que eu senti de encerrar um certo ciclo, assim, com a coisa. A gente falou muito aqui de ritual, né? Eu queria exibir lá, levamos a noite de cinema foi nossa parceira, no qual a gente fez uma sessão aberta mesmo, assim, no ramal, com o pôr do sol, foi uma coisa muito bonita. Alguns motoqueiros estavam presentes também. É, minha família também estava presente, amigos, foi muito bonito esse momento, assim. E eu tô ansioso para esse filme chegar na internet, na real, porque a galera do Grau, o lance deles, eu senti que as trocas que eu tive com eles em relação ao cinema, eles são mais desinteressados. É difícil de trazer as pessoas para acompanhar mesmo cinema nacional, assim, curta-metragem ainda, as pessoas meio que, uai, curta? Tipo assim, filme, cinema? Como assim? Então, não é um diálogo muito, não é tão democrático, né, o acesso ao cinema, né? Então, eu tentei trazer eles a várias sessões e, por conta de trabalho, eles não conseguiram ir, muitas mesmo, porque o filme passou basicamente em todos os festivais, em Belo Horizonte. E aí tivemos essa dificuldade, até que a gente pensou, não, vamos levar o cinema para os caras lá e aí a gente assiste. E foi massa. Mas eu sinto que filme, de fato, vai existir para eles quando chegar na internet, que é o lugar deles, né? O campo deles, assim, dessa juventude, né? As coisas existem quando estão no YouTube. Então, quando chegar no YouTube, eu acho que vai ser muito massa para eles também. E eu tô doido porque o grau, eu acho que tem um acesso maior, né? A prática do grau, no Brasil todo teve uma ascensão recentemente. Então, eu acho que a gente encontrou um, um certo, uma fresta, né? E o filme meio que veio num momento meio que certo também, sabe? Tem um certo frescor. E aí eu acho que quando chegar na internet vai ser muito foda. Eu espero, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Eu acho que eles vão gostar. Você sente, Igor, que algum dos atores do filme pode vir a aparecer em algum outro filme seu? Ficou algum laço aí? Adoraria, adoraria que eles aparecessem em algum projeto ou outro, né? Porque eu sinto que eles têm uma facilidade diante a câmera que, nossa, salvou o filme, né? Salvou o Ramal. Porque eles estão muito bem, assim. A gente tinha essa cena que você falou dos cinco juntos, né? A gente não ensaiou muito, a gente ensaiou no dia e a gente fez 3 takes da cena. Os três eu poderia usar. Ao contrário da outra cena que eu falei que só tinha um, né? Que ela era essencial. Eu poderia usar qualquer uma dos três, assim. Eles mandaram bem. Foi uma coisa ali que a gente foi corrigindo ao longo do tempo e eles aceitaram também, assim, essas correções. Eles entenderam e, e sacaram um pouco a mise-en-scène da coisa, sabe? Ao longo da feitura. No primeiro dia foi caótico, mas assim, no terceiro, no quarto, eles já. Tá, Igor, qual que é o próximo plano aqui? Qual que é a próxima cena e tal? Teve um entendimento maior, né, desse palco, né? Porque o Ramal acaba que funcionou pra gente como um palco muito, muito especial, né? Mas eu adoraria ter alguns deles voltando. Eu acho que eles são bem performáticos e ficam muito à vontade diante das câmeras também. Alguém ainda gostaria de fazer alguma pergunta? Última chance? Ó, vamos lá, galera, mais uma chance. E qualquer coisa também, gente, tipo assim, aciona a gente lá no Instagram também, desculpa, se tiver dúvida ou
surgiu alguma dúvida depois, né? Não sei se vocês tiveram acesso aos filmes, mas é, a gente pode ir conversando também daqui para frente, né? A conversa não precisa se encerrar aqui, não. Nós estamos aí nas redes sociais, no Instagram da vida, no e-mail. E Maravilha. o que acontece também aqui, né, que a gente reparou com o projeto, com a edição anterior, é que essa coisa de gravar e de disponibilizar no YouTube, né, isso reverbera depois, né, as pessoas vêm, conhecem trabalho, acesso. Então Aham, também legal demais essa abertura também, né, para o pessoal buscar mesmo, né. claro, só força, é isso aí. A gente É, vai ser visto por outras pessoas depois, né? Vai É, ficar massa disponível. demais. Aí já faz aí, depois que o filme estiver liberado também, já faz o combo, né? Já vê o filme, depois já vê aqui a nossa conversa. E tomara que seja, que fique aí o registro, né? isso. Esse Isso, né? registro. Filme online, a conversa online, né? E a gente vai. E a conversa democratiza, o acesso democratiza, né? São as Sim. tentativas. É um comentário aqui do Reinaldo. Eu entendi que é uma pergunta que ele quer saber sobre a formação de público nas escolas a partir do cinema brasileiro. Fundamental. Seria um sonho, né? É, as escolas agora, assim, eu passei alguns filmes meus em escola e a troca sempre foi muito interessante com a juventude, né? Eu tenho, acaba que meus filmes falam um pouco disso, assim, da juventude, né? Meu primeiro filme se passa na escola também. Eu filmei na escola onde eu estudei, em Sabará, com os alunos de lá. Então, existe o interesse, né? Existe o desejo, a vontade. E o debate também é muito legal com os adolescentes, por conta da perspectiva deles do filme, né? Eu já passei os filmes e, assim, eles surgem com algumas observações bem inusitadas. E, e, enfim, imagina isso, assim, os professores, né, levando esse debate também do cinema nacional, seria um sonho. Eu não sei, eu não tenho certeza como é que tá isso. Tá rolando? Assim, eu duvido. Você sabe, Daniel? Eu acho que tem alguns espaços, alguns projetos que fazem, né? Não só a formação de público através da exibição dos filmes, mas em alguns casos a construção de uma perspectiva a partir da criação, né? Uhum. Uhum. Tem projetos muito interessantes que estão trazendo o cinema para as escolas a partir de exercícios, de filmar com câmeras o mais simples, né, possível, mas também é uma forma das pessoas compreenderem como é que as coisas são feitas, né, e assistirem Aham, com outro olhar, né. Mas eu acho que esse espaço deveria ser um espaço garantido e assegurado, assim, né, e não o cinema sendo só uma passagem para outras disciplinas, né, como assim, a gente vai estudar aqui a ditadura militar, então a gente vai passar um filme que tem a ver com a ditadura. Mas a gente assistir filmes, né? Assistir o cinema, assim, assistir, ter o cinema como essa possibilidade de abrir nossa perspectiva sobre o mundo, sobre a vida em geral, né? aham, Ver a vida, né? E acho que sim, que é um espaço possível, necessário e acho que deveria ser generalizado, né? total. O Reinaldo colocou uma lei aqui a ser regulamentada, deve, né? Mas tem muitas potências da escola que ainda estão, né, assim, a serem aplicadas, né? O ensino da história, né? A história europeia que a gente aprende, né? De É, aprender uma história do povo negro, a história do povo indígena, aprender outras histórias, e o cinema poderia entrar nisso facilmente. total. Seria maravilhoso. Seria ótimo mesmo, viu? Eu lembro que, assim, estudando em escola pública a vida toda, o acesso a cinema nacional foi tão escasso, cara. E acaba que a gente ficou muito. Eu, particularmente, fiquei muito confinado
fiquei muito confinado a filme estadunidense, sabe? A blockbuster, a, enfim, o cinema hegemônico, né? E, enfim, a gente mexe muito com o nosso imaginário, né? Eu tenho a impressão que até hoje eu tô lidando com isso, sabe? Até tô com 31 anos de idade, até hoje estou lidando com isso, assim, porque é muita informação. Eu mesmo tenho muita referência, assim, na vida de anime, de cinema blockbuster dos anos 2000, sacou? Que eu sou apaixonado, né? Mas é porque o negócio foi empurrado pra gente também. Eu adoro, confesso. Mas fomos forçados, né, a engolir a parada toda. Então, assim, se fosse mais democratizado o nosso cinema nacional, talvez os mecanismos, né, a gente poderia estar mais atento desde cedo, né? Que você vê. é, Enfim, a gente pode ficar falando aqui sobre isso muito tempo, mas, enfim, é, a galera preta que estuda em escola pública, a gente tem o acesso à informação é mais escasso mesmo, no geral, né? No geral, assim, a gente essa ausência, principalmente no cinema, que você encontra muita gente, tipo assim, foda, sacou? Os caras que desde novo, os caras estão lendo, os pais estão lendo Nietzsche, né? Já estão lendo filme de Bergman da vida. Enfim, foi uma piadinha aqui, mas pessoas que vão desde 5 anos de idade a Inhotim, sabe? E falam sobre artes plásticas. Uai, cara, isso aí, pô, querendo ou não, deixa o imaginário dos caras diferente, né? Mas a gente também usa das armas que a gente tem, então, enfim, é isso aí. Ô, Igor, muito contente aí com essa conversa que a gente teve. Obrigado, cara. Mais uma vez, queria te agradecer muito. Admiramos muito o seu trabalho. Queremos aí contar com você para conversar, né, mais vezes, seus próximos filmes. E Pô, desejando aí que o seu longa Tempestade Ninja chegue logo a essa etapa da realização e com todo sucesso aí. Beleza? E agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a Cristiane, a Laís das Libras, né? Agradecer a Cora e todo mundo que assistiu. Vai ficar online a conversa, se vocês quiserem depois indicar para outras pessoas virem assistir, né? Quem gostou muito e acha que vale a pena compartilhar, será excelente. Agradecemos muito. E é isso. A Cora quer dizer alguma coisa aí para encerrar? eu queria só agradecer aqui também, rapidinho, agradecer as meninas aí da Beleza. Li. Obrigado mesmo pela tradução, né? Agradecer a todo mundo que esteve presente com a gente nessas quase 2 horas de conversa, o trem passa rápido, né? E falar que é isso aí, tipo, muito obrigado também pelo convite do Cine Quintal. Foi uma honra estar aqui conversando com vocês. Espero ter também aí auxiliado a entender um pouco mais assim a coisa do cinema que eu ando fazendo, né? Deixar um pouco mais assim palatável também, claro, né? As coisas que eu ando pensando e tal. E é isso aí, gente. Qualquer coisa que fique por registro aí, tamo junto. Bora lá. Massa, Igor. Quero só, faço minhas palavras, as palavras do Ribão, as minhas, assim, agradecer a todo mundo que acompanhou, né, que esteve aqui, várias pessoas tiveram vários dias, né, se não tiver as pessoas também não acontece, então agradecer as meninas, a Laís, a Cristiane, o Paulo Belloni, que está com a gente na equipe, a Tamira Bastos, que cuidou da parte técnica para a gente aqui hoje, o Arthur, a Júnia, que fez essa curadoria com muito carinho, com muito cuidado, né? E adora essas reuniões, né? E conversar sobre os filmes e aprender mais com as coisas que vocês podem trazer para a gente mesmo, né? De pensamento, de inspiração e, nesse caso, hoje também de processo mesmo, foi, né, muito bom te ouvir mesmo, para quem tá querendo começar, enfim, só dizer essas coisas, muito bom e agradecer mesmo. Até as próximas. Até as próximas. Boa Obrigado. Obrigado, Igor. noite, valeu.